Ingrid Betancourt ambiciona uma conferência internacional sob os auspícios da União Europeia para tratar dos problemas dos reféns colombianos. A antiga refém das Farc pede aos mandatários da América Latina que sejam generosos a abordar o problema da Colômbia. A vencedora do Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia falou com a Euronews em Oviedo. Ingrid Betancourt, Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia. A que é preciso renunciar para obter a concórdia? Disse recentemente que na vida política há demasiados confrontos, que não queria voltar. A renúncia é uma maneira de atingir a concórdia? Essa é uma renúncia, é uma forma de doblegar-se para conseguir uma concórdia? Não, creio que é apenas uma decisão pessoal de mal-estar face a uma certa maneira de fazer as coisas, mas não renunciei à política com letra maiúscula. Renunciei a uma forma de fazer política que não gosto. A sua pergunta parece muito interessante. Pergunta-me a que é que temos de renunciar para aceder à concórdia. Para aceder à concórdia é preciso renunciar ao ego. Eu creio que o ego tem muitas nuances. Há o ego individual, mas também o ego das nações. Penso que na medida em que sejamos capazes de deixar de lado o sentimento de manter sempre a face, de que nunca nos podemos enganar, de querer estar sempre numa situação de superioridade, se conseguirmos ser mais humildes, penso que atingiremos a concórdia. Se logramos ter maior humildade, eu creio que logramos a concórdia. Esteve recentemente no Parlamento Europeu e é atualmente um símbolo, uma embaixatriz da liberdade. Comoveu deputados. Vimos imagens de deputados em lágrimas. O que é que lhes disse para os ter comovido tanto e que compromisso é que obteve do Parlamento para que este a ajude a libertar reféns? O que lhes disse para comovê-los hasta tal ponto? E que conseguiu você del Parlamento Europeo? Que compromisso conseguiu para ajudá-la a você na liberação dos rehenes? Eu creio que foi diálogo. Creio que terá sido um diálogo durante o qual transpareceram as minhas emoções, porque eles choraram, mas eu já estava em lágrimas. De certa forma, quando nós tentamos dizer coisas que são difíceis de dizer, as pessoas ligam-se à emoção que sentimos. Coisas que muitas vezes lhe custam a uno mesmo muito trabalho dizer. A gente se conecta com a emoção que uno tem. Creio que foi isso que se passou no Parlamento. Foi muito bonito, mas mais que um compromisso da parte deles, eu creio que o que se conseguiu foi uma reflexão sobre a importância da América Latina, a necessidade de recuperar os espaços de paz na América Latina, que o problema da Colômbia é um problema do mundo inteiro e não apenas da Colômbia. Não é um problema da Colômbia somente. Eu queria acreditar que chegou o momento, sob a proteção da União Europeia. Nós vamos ter uma conferência internacional sobre o problema da Colômbia, dos reféns, porque quando falamos desse assunto, falamos necessariamente de paz. Sobretudo o problema dos sequestrados, da liberdade dos sequestrados colombianos. Quando uno habla desse tema, imediatamente habla da paz em Colômbia. As duas questões estão ligadas. Penso que se os líderes da América Latina se unissem para refletir, justamente dentro do espírito da concórdia, deixando de lado as suas dores, os seus egos, se pudermos olhar com generosidade para o problema da Colômbia, creio que existem soluções. Seus próprios dolores e seus próprios egos, que todos os temos, e é muito difícil deshacernos deles, mas se pudiéramos com generosidade mirar o problema de Colômbia, eu creio que há soluções. Depois de mais de 6 anos de ausência involuntária, refém na selva, como é que foi o encontro com a América Latina? Notou mudanças? Como encontrou que havia cambiado algo nestes anos? Penso que o continente fez uma viragem à esquerda, não tanto politicamente, mas sobretudo porque a prioridade do continente é atualmente humana, ou seja, a necessidade de resolver os problemas sociais. A maior parte dos dirigentes eleitos democraticamente hoje em dia na América Latina são mandatários eleitos com a seguinte meta: resolver o problema do pobre, do que sofre, daquele que tem fome, do que procura emprego. Mandatários elegidos democraticamente hoje na América Latina são mandatarios que se hacen elegir con esa bandera, solucionar el problema del pobre, del que está sufriendo, del que tiene hambre, del que no tiene empleo. Fiquei impressionada com uma frase sua. Penso que o diabo vive na selva. É arrepiante pensar que o mal absoluto possa existir. É estremecedor pensar que pode existir esse mal absoluto. Yo diría que el diablo
Pode estar em qualquer lado. Eu diria que o diabo pode estar em qualquer lado, não enquanto um mal genérico, partículas cósmicas ou essência, mas eu penso que há uma personificação do mal, do diabo, do antideus com muitos rostos. A soberba, a maldicência, a malcrença, transformar as palavras e dizê-las de forma a criar erros de comunicação. A maledicência, a malcrença, el transformar as palavras y decirlas de otra manera para crear errores de comunicación. En la selva, na selva, o diabo é a única coisa que existe. No mundo há outras forças, mas na selva, no contexto da vida de um refém, a presença desse antideus, dessa negação da espiritualidade, do que transforma o homem numa coisa pequena, num detrito, num ser agarrado às suas mesquinhices, aos seus egoísmos, à sua crueldade, à pequena necessidade de humilhar o outro, à sua pequenez. Tudo isso está na selva. Devolver ao homem uma pequena cosita, uma basura, ser apegado a suas mezquindades, a seus egoísmos, a su pequena crueldade, a su pequena necessidade de humilhar al outro, a sus pequeñeces. Eso está na selva. Durante esses anos, enquanto foi refém, compreendeu o que são as Farc, quais as suas pretensões, os seus objetivos, ou não passa de loucura? Eu tenho muita claridade de lo que são as Farc. Eu vejo muito claramente o que são as Farc, muito porque estive nas entranhas desse monstro durante quase 7 anos. Durante quase 7 anos. Sei perfeitamente o que são as Farc. Sei perfeitamente o que são as Farc. Há coisas boas nas Farc, nem tudo é mau. Mas o projeto é um projeto errôneo. É um projeto equivocado. Quando eu estava livre, antes do meu rapto, tinha a sensação de que as Farc podiam, de repente, ser uma opção para a Colômbia. Pensava que era uma resposta a uma cultura negativa na Colômbia, a cultura da corrupção, da falta de sensibilidade social e, por consequência, da arrogância daquele que está no poder e que não se incomoda de passar por cima de quem quer que seja para atingir os seus fins. E, portanto, essa espécie de soberbia del que tem poder e que não lhe importa pisar a qualquer para chegar a seu próprio fim. Eu acreditava que as Farc tinham ideais que permitiam apresentar uma alternativa, um modelo de construção da sociedade que, eu creio, deve ser reformado na Colômbia. Aquilo que constato depois de 7 anos de vida em comum com as Farc, poderemos dizer de casamento forçado, é que as Farc não são uma alternativa a uma sociedade problemática, mas um subproduto com os mesmos vícios, com os mesmos comportamentos e ainda por cima com um certo fanatismo, um certo messianismo, ou seja, julgam-se os únicos a poder dar uma solução à Colômbia e tudo isso me parece extremamente perigoso. Com uma consideração de que são mesiánicos, es decir, los únicos que pueden dar una solución a Colombia. Y todo eso me parece altamente peligroso. Yo creo que las FARC han vivido precisamente en la selva. As Farc viveram justamente na selva, fechados ao mundo, sem ouvir ninguém a não ser eles mesmos. Não se aperceberam que o mundo mudou, que a Colômbia já não é a mesma, que há coisas positivas e que eles, ao contrário, em vez de se transformarem em qualquer coisa de melhor, estão transformados numa má caricatura daquilo que nós não queremos na Colômbia. Caricatura mala de lo que não queremos em Colômbia. Então, essa reflexão la tienen que eles devem fazer essa reflexão e eu espero que o retifiquem. Ha conseguido você, depois de descansar, de recuperar... Conseguiu, depois de libertada e repousada, retomar uma vida normal, voltar a ter projetos? Há vezes que é difícil. Por vezes é difícil, mas eu tento e estou preenchida por uma imensa alegria. Portanto, apesar das dificuldades que possa encontrar no cotidiano, com um pouco de sentido de humor, consigo avançar. Com algo de sentido de humor, pode ou não seguir adelante. Obrigado e parabéns pelo prémio. Mil gracias.